Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos estudando sobre o tema O Grande Conflito. Tema esse muito especial e importante para a nossa vida. Antes de conhecermos qual será o tema de hoje, domingo, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. E logo em seguida, a gente nos debruçarmos em cima do estudo maravilhoso de hoje, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder conhecer de maneira mais profunda a respeito de Ti, Senhor. Pois é dessa forma que nós desenvolvemos intimidade, um relacionamento estreito contigo. Que Teu Santo Bom Espírito possa se revelar a nós, possa nos ensinar, apresentar toda a Tua palavra, toda a Tua verdade, para assim não andarmos como quem está no escuro, mas sim como quem está em plena alva, em luz completa. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, domingo, nós daremos continuidade ao tema de ontem, sábado, e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre as duas testemunhas. Quem é essas duas testemunhas? O que elas fazem? Quais são as características? Nós vamos descobrir isso juntos, tá bom? O texto que foi separado para a nossa reflexão hoje foi o texto de Apocalipse 11, versículo do 3 ao 6, que diz assim, ó: Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Davi, eu não entendi muito bem o que está escrito aí nesse contexto de Apocalipse. De fato, se nós lermos apenas esse texto, fora de todo o contexto bíblico, a gente não vai conseguir entender, porque, como a gente sabe, o livro e a linguagem do livro de Apocalipse é escrita em símbolos, né? E para a gente poder entender, a gente precisa ler o capítulo 4 do livro de Zacarias. Lá, o profeta Zacarias ele tem uma visão bem semelhante a essa visão que foi dada a João, né, que escreveu o livro de Apocalipse. E eu separei aqui alguns pontos que vão nortear o nosso estudo e vão trazer o significado a quem se refere essas duas testemunhas que são apresentadas no livro de Apocalipse, capítulo 11. O primeiro ponto é, em Zacarias 4, o profeta viu duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Lá nesse contexto que a gente leu, do versículo 3 ao 6, fala que as duas testemunhas são as duas oliveiras, né? São duas oliveiras, tem a imagem de duas oliveiras. O outro ponto, as oliveiras alimentam o azeite no candelabro, para que ele continue a dar luz. O salmista escreveu, e você lembra muito bem desse verso: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. O azeite representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi o agente por trás da palavra de Deus. Durante a semana nós estamos vendo a situação que a palavra de Deus passou ali no período da Revolução Francesa. Davi, que período foi esse? Foi o período de 1260 dias, ou 1260 anos, né? Que foi o período em que o poder papal esteve à frente, né? Promovendo ali perseguição, opressão e procurando silenciar a palavra de Deus. Durante esse período, está descrito aqui
no contexto de Apocalipse 11. O outro ponto que eu destaquei diz assim, essas duas testemunhas podem profetizar, impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Podem transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Algumas pessoas interpretam esse contexto do capítulo 11 de Apocalipse se referindo a Elias e a Moisés. Elias, por ter sido profeta no Antigo Testamento, que fez com que a chuva cessasse durante 3 anos e meio ali sobre Israel. E Moisés, por ter sido a pessoa que levou as pragas ao Egito. Mas sabem, não são essas duas pessoas, porque essas pessoas não voltaram à vida, não desceram do céu e agiram ali durante esse período do poder papal. A profecia se encaixa melhor se referindo à palavra de Deus como um todo, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque Elias, a gente tem que lembrar que ele foi apenas o agente, o instrumento usado por Deus. Quem fez com que a chuva cessasse foi a palavra de Deus. Quem fez com que as pragas viessem ao Egito, com que a água se transformasse em sangue, foi o poder da palavra de Deus. Esses dois homens foram apenas os profetas, os instrumentos usados por Deus para promulgar a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, o poder não estava contido neles, mas sim na palavra de Deus que saía da boca deles. Ou seja, por meio do Espírito Santo que agia neles. Por isso a profecia se refere à palavra de Deus e não ao Elias e a Moisés, como algumas pessoas acreditam. O outro ponto que eu destaquei aqui foi assim, a palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que rejeitam. A gente vê essa parte quando o contexto lá de Apocalipse fala que as pessoas que atacarem a palavra de Deus serão consumidas pelo fogo. A gente vê que são palavras de juízo. Ou seja, toda e qualquer pessoa que se coloca em oposição à palavra de Deus, ela, podemos dizer assim, está com seus dias contados. Elas serão consumidas no fogo consumidor do juízo de Deus quando ele voltar. Por que, Davi? Porque se colocaram em oposição à palavra de Deus. Se colocaram em posição contrária à palavra de Deus. Foram agentes satânicos, né? Se deixaram ser agentes satânicos para, vamos dizer assim, tentar desvirtuar a palavra de Deus. E para essas pessoas que se deixam ser levadas por esse tipo de atitude e serviço, elas irão colher o juízo de Deus. Em João 5,39, Jesus declarou que as Escrituras do Antigo Testamento testificam, ou seja, dão testemunho de Jesus. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro. A gente vê em outro contexto, né? No Evangelho de João 5,39, Jesus, de certo modo, tratando aquilo que estaria apresentado no livro de Apocalipse 11. Ou seja, as testemunhas apresentadas na visão de João, ali, no capítulo 11, são o Antigo e o Novo Testamento. Como Jesus já tinha afirmado no passado. Olha, o Antigo dá testemunho de mim. E as mensagens que estão contidas nos evangelhos, elas devem ser apresentadas para testemunho para as pessoas. Ou seja, a mesma coisa. Por último, quem são essas duas testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos que foram apresentados hoje, e as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as duas testemunhas devem ser as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Ou seja, o alvo de ataque durante o período de 1260 anos, o que foi tentado silenciar, o que foi de fato atacado, foi a palavra de Deus. E a gente vê isso mais claramente na Revolução Francesa, ou seja, o período histórico em que essa nação procurou de várias formas silenciar a palavra de Deus, se tornando ali ateia, ou seja, tentando apagar a existência de Deus, a relevância da presença de Deus. Mas a gente vai ver que por mais que Satanás
estivesse por trás disso tudo e tivesse tentado fazer isso, a gente vai ver que ele falhou miseravelmente no seu intento, na sua procura de silenciar a palavra de Deus. Mas, para a gente poder chegar a essa conclusão, é preciso que você esteja junto comigo e eu junto a vocês, estudando a palavra de Deus durante toda essa semana, para a gente ter um vislumbre completo de o que foi que aconteceu nesse período, o que foi que a palavra de Deus sofreu, o que foi que ela passou, para a gente poder se preparar para os dias que estão a por vir diante de nós. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje falando sobre as duas testemunhas, tomando conhecimento quem é essas duas testemunhas, hoje nós ficamos sabendo que se trata da palavra de Deus como um todo, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Algumas pessoas têm o Antigo Testamento como uma parte da Bíblia que deveria ser excluída, que foi para o passado, para o povo judeu, que não tem relevância para nós que vivemos nos dias atuais. Mas a gente percebe que a Bíblia, por si só, ela só é completa se tiver presente o Antigo e o Novo Testamento, pois ambas se complementam, ambas afirmam a mesma verdade, ambas anunciam as mesmas coisas sobre Jesus Cristo. Tudo é sobre Ele. E para que nós possamos ter um entendimento devido e completo, nós não podemos separar essas duas testemunhas, os dois testamentos. Pois é isso. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Te traga aqui novamente amanhã para nós darmos continuidade e prosseguimento ao nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.